Boa tarde, caros estudantes. Na aula de Sociologia de hoje, nós iremos começar a tratar sobre territorialidades. Então, territorialidades, na verdade, consiste em pensar o aspecto social do território. E mesmo assim, também nós devemos ter em vista que no contexto contemporâneo, por isso mesmo que tem essa terminologia, territorialidades, o território ele foi deixando de ser uma coisa fixa, uma coisa monolítica, uma coisa constante, com a sociedade de fluxos que nós temos na atualidade, nós temos os territórios também se tornando mais fluidos, e também todas as vezes, a cada momento, se redefinindo, em seus aspectos, em suas funções, que são alguns pontos que nós iremos tratar, nessas próximas aulas. Então, para pensar territorialidades, nós devemos primeiramente pensar o significado de território. Embora seja um conceito bem mais associado à geografia, território ele tem um grande valor sociológico, porque o território ele não é apenas necessariamente uma certa quantidade ou um certo espaço geográfico, vamos dizer dessa forma, que acaba sendo delimitado a partir de convenções, de tratados ou mesmo a partir de limites naturais. Na verdade, o território ele também tem um aspecto simbólico e ele também consiste em um espaço de socialização. Então, além de pensar a própria questão geográfica do território, também cabe a nós pensarmos esses aspectos sociais do território e sua importância para o processo de socialização. Então, começando com uma definição mais básica a respeito do território, o que seria o território? Nós podemos recorrer justamente à geografia, para tanto. Justamente na geografia que nós temos, uma série de trabalhos, que buscam tratar sobre o conceito de território. E um dos mais reconhecidos é o do Claude Hafestad, por uma geografia do poder de 1980. E o que o Hafestad afirma? Ele afirma que o território é uma construção conceitual feita a partir da noção de espaço, que é para ele matéria-prima natural e produto resultante da ação social, e que é um construto passível de formalização ou quantificação. E o que isso significa na prática? Bem, primeiramente, território como uma construção conceitual. Isso é um fenômeno importante. O território, ele é um conceito, ou seja, ele é algo que existe apenas na mente humana, mas que é projetado na realidade externa. Então, o território ele não é uma coisa natural, ele é uma coisa conceitual que é proveniente da relação que o ser humano tem com o espaço que ele ocupa. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos nos ater. Daí, feita a partir da noção de espaço, que é matéria-prima natural e produto resultante da ação social. Aí nós acabamos entrando na questão de espaço, no sentido espaço geográfico. O espaço geográfico ele também tem várias definições, mas é uma definição mais simples, vamos dizer dessa forma, mais objetiva, podemos dizer assim, diz respeito ao fato de o espaço da ação humana. Então, nós temos tanto elementos naturais quanto elementos culturais em um determinado espaço, em uma determinada paisagem, que forma a chamada paisagem natural e a paisagem cultural. A paisagem natural, ela predomina elementos naturais. Elementos naturais são elementos formados pela própria natureza. Relevo, hidrografia, vegetação, aspectos climáticos, as formas de vida, tudo isso foi originado pela natureza e tudo isso compõe a chamada paisagem natural. Já a paisagem cultural, ela diz respeito àquela que sofre intervenção humana. E a intervenção humana que ocorre a partir do trabalho, então o trabalho que seria a forma de mediação do ser humano com o espaço que ele ocupa, iria ser responsável pela transformação da paisagem. Então, as estruturas que são feitas pelo ser humano consistem em uma paisagem cultural. E é cultural no sentido de que, ao exercer o seu trabalho e ao transformar
a paisagem, o ser humano ele atua conforme seus padrões culturais, né? Conforme aspectos religiosos, conforme aspectos econômicos, conforme aspectos sociais, entre outros pontos. E é justamente, né, essa relação que o ser humano tem com o espaço que ele ocupa a partir do trabalho, né, a partir dessa transformação das paisagens, que nós temos o chamado espaço geográfico. E o espaço geográfico, ele é um produto da ação social, né? Ou seja, o próprio processo de socialização, ele é responsável pela formação do espaço geográfico, né? Pois justamente quando nós temos as comunidades, as sociedades humanas, é que nós temos esse processo de transformação de um determinado espaço, né? De transformação de uma determinada paisagem. E, né, o território, ele acaba, né, sendo, então, um construto passível de formalização ou de quantificação, né? E o que significa o território ele ser construto passível de formalização ou de quantificação? Basicamente, né, o território, né, no sentido geográfico, de uma forma geral, né, mas também no sentido sociológico, ele acaba sendo formalizado a partir de uma determinada área, né? Então, nesse sentido que nós temos também a quantificação. Então, ao mesmo tempo, né, o território ele envolveria questões burocráticas, envolveria a questão de tratados e limites, né, delimitações, né, a questão legal, a questão jurídica também, que acaba sendo importante nesse sentido para determinar uma determinada área na qual ocorre a ação social. A ação social é essa que origina o chamado espaço geográfico. Então, né, resumidamente, para Claude Raffestin, essa que seria a noção de território. Então, o território é um conceito baseado no espaço geográfico, né, que é passível de certas delimitações legais, né, e também uma quantificação, já que o território ele necessita de certa área. Já a territorialidade, né, ela já é mais fluida, ela consiste na relação entre o ser humano, sua sociabilidade e o território que habita, né? Então, basicamente, né, se o território ele é um conceito, ele é um construto, a territorialidade já diz respeito ao processo de socialização humana dentro desse território, né? Então, o processo de socialização, as relações sociais que são construídas, né, que são feitas em um determinado território, que podem ser das mais variadas. E no caso, o território, né, ele classicamente ele simboliza tanto uma relação de defesa quanto uma relação simbólica. A relação de defesa, ela consiste no princípio da soberania. E o que é a ideia de soberania, né? O conceito de soberania também é um conceito muito vasto, né? É um conceito muito amplo também, né? Que tem várias definições, principalmente no contexto contemporâneo, em que a soberania ela tem constantemente sido redefinida, né? O que até indica essa questão da territorialidade ser fluida, né? Não só o território, mas a própria noção de soberania ela tem se modificado, né? No entanto, uma definição mais objetiva que nós podemos ter a respeito de soberania é a noção, né, de que nós temos um território que serve de abrigo e proteção para uma sociedade, e essa sociedade ela acaba exercendo, usufruindo dos recursos desse território. Então, nós temos dois pontos aí para interpretar a noção de soberania, né? Então, primeiro, a ideia de abrigo e proteção. A ideia de abrigo e proteção, ela diz respeito principalmente, né, sobretudo nas sociedades com Estado, né? Então, sociedades que são pautadas em um poder estatal, na ideia, né, de que um Estado ele tem uma responsabilidade pelo território. Então, pensando no contexto contemporâneo, o Estado ele teria o dever de garantir certos direitos. Direitos civis, políticos, sociais, né? Assim como também ele deve oferecer proteção para seus cidadãos. No entanto, o que delimita o Estado é o próprio território que ele ocupa, né? Então, o Estado ele acaba se manifestando em um
território anteriormente delimitado. Claro que existem conflitos, né? Claro que existem reivindicações territoriais, existem territórios disputados, não é uma coisa tão simples assim. Mas, né, num primeiro momento, apenas para conceitualizar, nós podemos entender dessa forma, né? Nós podemos entender, então, que o Estado ele atua sobre um território com a finalidade, né, de garantir abrigo e proteção aos seus cidadãos. Ao mesmo tempo, também, né, nós temos essa noção de que os indivíduos que ocupam um determinado território, os cidadãos de um estado, eles podem usufruir dos recursos desse território, né? Então, um estado, nessa definição mais clássica, né, ele seria soberano na medida em que as próprias elites locais ou as próprias populações podem usufruir dos recursos naturais, né, dos recursos provenientes do território, né? Então, quanto mais nós temos a própria população de um estado se utilizando, né, se aproveitando dos recursos, sejam eles recursos minerais, recursos vegetais, hídricos, energéticos, recursos do solo também, agricultura, né, todas essas questões, todos esses recursos que acabam tendo uma finalidade econômica para o ser humano, mais soberano ele é. Mas aí a gente entra na seguinte situação, quer dizer que existe a possibilidade de a própria população não usufruir dos recursos do Estado. Sim, existe, né? Como nós vimos, né, geopoliticamente, nós temos estados mais e menos soberanos. E muitas vezes o que determina a soberania de um estado é o seu papel no contexto geopolítico. Então a gente pode pensar da seguinte maneira, né, citando um exemplo prático, né? Nós temos o Canal do Panamá, por exemplo. O Canal do Panamá, embora ele se localize no território panamenho, embora ele esteja no território que juridicamente é delimitado para o Panamá, por muitas décadas o Canal do Panamá ficou sob controle americano, ou seja, o Panamá não tinha soberania sobre parte de seu território, né? Não tinha soberania sobre parte do Canal do Panamá, né? Que ficava administrado pelos Estados Unidos, né? Então nós percebemos, essa aí foi uma situação que ocorreu, né? Até o começo dos anos 2000, né? Que nós tínhamos principalmente um país, né, um estado soberano, né, mas que não era soberano totalmente sobre seu território. Uma parte de seu território era controlado por potências estrangeiras, né? Da mesma forma, não podemos nem pensar em um exemplo tão visível assim, mas às vezes em outras situações, ainda mais no contexto da globalização, em que nós temos empresas multitransnacionais, isso acaba tendo uma grande importância também, né? Pois as empresas multinacionais e principalmente as transnacionais, né, que nós temos no contexto contemporâneo, né, lembrando qual que seria a diferença entre uma e outra. Resumidamente falando, né, as multinacionais já são de um modelo mais antigo, né, que já tem mais uma relação com a questão, né, do capitalismo monopolista e financeiro, né, em que nós temos a formação de grandes conglomerados, né, e também a participação cada vez maior dos bancos no que diz respeito, né, à economia capitalista, né, no investimento, entre outras coisas. Então, assim, as multinacionais em geral, né, elas são aquelas que têm várias filiais espalhadas por todo o mundo, né? Existe uma sede num determinado país de origem que acaba sendo responsável por estabelecer as diretrizes das demais empresas. Então, as multinacionais, né, geralmente são bastante inseridas até na concepção fordista, né, algumas empresas mais antigas, embora ainda existam ainda bastante multinacionais, isso é quando você tem, né, uma empresa, né, que ela existe em um determinado país, ela tem uma sede em um determinado país, no entanto, ela abre várias filiais completas que geralmente obedecem às diretrizes centrais da empresa matriz, né? Já as transnacionais, ela já é um fenômeno mais contemporâneo, né? Que acaba muitas vezes, né, sendo relacionada, né, ao processo de fluxo de capitais, ao processo da própria globalização das relações econômicas de uma forma geral, né? As transnacionais são aquelas que já têm
filiais espalhadas pelo mundo sem que necessariamente, né, há uma matriz que dá as diretrizes, né? As empresas transnacionais, elas agem de uma forma mais autônoma com relação à matriz, muitas vezes levando em consideração a legislação dos países em que elas se estabelecem. Outra diferença também é que geralmente as empresas multinacionais, elas acabam sendo totalmente transportadas, vamos dizer dessa forma. Então, por exemplo, se nós temos uma determinada empresa que produz um produto, né, um determinado produto em um país, nós vamos ter praticamente o que seria uma cópia dessa matriz em outro lugar, ou seja, toda a linha de montagem, de produção, de comercialização acaba sendo construída em um outro país. Já as transnacionais, elas são empresas mais fluidas, né? Elas acabam sendo divididas. Então, nesse sentido, né, nós temos uma empresa matriz em um determinado país e muitas vezes nós temos, por exemplo, uma linha de produção em um determinado lugar, uma linha de montagem em outro determinado lugar, uma linha de comercialização em outro determinado lugar, inclusive para reduzir os custos e assim ficar mais próximo também dos recursos necessários para a geração do produto, né? Já existem também outro fenômeno contemporâneo, né, com essa industrialização mais recente, né, principalmente produto da quarta revolução industrial, né, até da revolução informacional, que são as chamadas empresas globais, né, que são empresas espalhadas pelo mundo, que são descentralizadas, né, em que nós não temos uma matriz, né, são várias empresas que são, de certa forma, da mesma marca, da mesma companhia, mas que não tem um centro, né, elas estão espalhadas pelo mundo, né? Então, são alguns dos fenômenos relacionados à globalização das relações econômicas, né? As multinacionais que já são mais antigas, né, que estabelecem diretrizes mais rígidas e que nós temos as empresas completas espalhadas pelo mundo, a transnacional, em que muitas vezes respeita-se a legislação do país que vai se estabelecer e que também nós temos muitas vezes uma cisão da empresa, né? Então, um determinado lugar nós temos um certo segmento, em outro lugar nós temos outro segmento, e as empresas globais que sequer têm uma matriz, né? E isso também acaba tendo uma grande influência na concepção de soberania, né? Pois se nós observarmos bem, né, o que acaba acontecendo, a instalação de empresas transnacionais, embora as empresas elas possam ser privadas, elas não são necessariamente pertencentes a outro estado, elas muitas vezes podem corresponder aos interesses de alguns estados, né? Então elas podem corresponder aos interesses do estado da onde a matriz está localizada. E mesmo assim, né, quando uma empresa multi ou trans ou global, ela acaba se estabelecendo, ela ocupa um determinado território e embora muitas vezes ela tenha que obedecer à legislação do país, ela que acaba tendo controle sobre aquele território que ela ocupa, né? Tanto que nós temos até exemplos, né, de cidades que foram fundadas por empresas, né, cidades operárias que foram construídas por empresas, né, mostrando que, inclusive, nesse contexto, não é apenas o Estado que é capaz de gerenciar o território, mas as empresas, elas também têm tido um grande poder de gerenciamento do território na contemporaneidade, na atualidade, né? Então, quando nós temos também as empresas transnacionais, as empresas globais, nós temos também uma redefinição de soberania, porque por um lado nós temos um Estado preocupado com o desenvolvimento econômico, só que acaba recorrendo a empresas estrangeiras para possibilitar a geração de empregos, o desenvolvimento e o crescimento econômico, a produção, o barateamento dos custos, entre outros pontos, né? Então, nesse sentido, o Estado, ele acaba tendo, né, embora ele que acabe cedendo o território para a empresa, né, ele já não consegue ter controle total sobre o território que ele ocupa, necessitando muitas vezes do auxílio dessas empresas trans e multinacionais. Além disso, também nós temos, né, a própria questão geopolítica envolvida, né? Então nós temos alguns estados que, embora, né, pela legislação internacional eles sejam soberanos, reconhecidos internacionalmente, entre outros pontos, existem outros países, né, as potências regionais ou mundiais, que exercem muita influência sobre o território de um determinado país. Então nós temos países independentes, soberanos, reconhecidos internacionalmente, porém que acabam muitas vezes
tendo que seguir regras impostas por outros estados. Então, apesar de constitucionalmente, legalmente, eles terem direito sobre o seu território, terem soberania sobre seu território, na prática, né, existe um outro país que acaba, de certa forma, tendo também interferência no território de um determinado estado. E nós temos também, né, nesse contexto global, a noção de soberania compartilhada, né? A noção de soberania compartilhada que diz respeito principalmente, né, a justamente os estados que tentam, por um lado, manter a sua soberania, mas que precisam se inserir nesse longo processo de integração econômica, política e social no mundo, né? Então a soberania compartilhada, ela diz respeito muitas vezes, né, a essas necessidades de cooperação e integração entre os estados nacionais, né? Então a gente tem desde os exemplos, por exemplo, dos blocos econômicos, em que os estados eles acabam formando uma confederação, né? Eles acabam de certa forma se associando, embora sem renunciar à sua soberania, né? Assim como também a questão das preocupações que dizem respeito à coletividade, né? Então, uma delas, por exemplo, é a preocupação ambiental, né? Cada vez mais a preocupação ambiental ela tem deixado de ser uma questão dos estados para ser uma questão internacional. Então, com isso, né, desde então, né, foi estabelecido uma série de tratados internacionais para lidar com a questão ambiental, pois a questão ambiental é de interesse de todos os estados e não de apenas um, né? Então, nesse aspecto, por exemplo, né, nós temos uma série de protocolos, como o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, entre tantos outros, que estabelecem alguns critérios que todos os estados devem seguir, né? De certa forma, isso não afeta necessariamente a soberania do estado, né? O estado ele continua a manter controle sobre seu território, porém, né, ele acaba tendo que fazer algumas concessões por conta da legislação internacional, né? Assim como também nos blocos econômicos, os estados necessitam muitas vezes chegar a um consenso, como o caso da União Europeia, por exemplo, né? A questão de todos os estados concordarem nas fronteiras abertas, né? Também na questão da livre circulação de pessoas e de mercadorias, né? A adoção gradual do euro, criação de uma polícia europeia, né? A Europol, entre outros aspectos. Então, a soberania compartilhada, né? Ela acaba muitas vezes sendo um reflexo dessa necessidade de integração dos estados, no qual esses estados transferem parcelas de seu poder que passam a ser exercidas por todos os membros dessa comunidade, né? E nisso os estados eles podem, de certa forma, estender sua influência aos outros membros, como também, né, eles podem acabar sendo interlocutores com relação a outros países no cenário internacional, né? Então esse também é um outro conceito, né, o de soberania compartilhada, que tem sido cada vez mais presente, né, em que nós temos justamente essa necessidade dos estados modernos que, por um lado, ainda visam preservar a sua soberania, mas que, no entanto, né, eles acabam necessitando um projeto de integração global, né? Seja ela econômica, política, monetária, financeira, o que leva muitas vezes os estados a terem que fazer acordos ou então fazer algumas concessões para se inserir nesse cenário de integração sem abrir mão completamente da sua própria soberania, que é um ponto também que nós vamos ver mais adiante. Além disso também, né, nós temos as representações da soberania do Estado, né? Então, além do Estado ele ter controle sobre seu território, né, mesmo que total ou parcial, nós temos também as chamadas representações, né, que fazem parte também do direito internacional. E o que seriam as representações? Representações são locais que representam um determinado Estado, né, só que estão localizadas fora do território do Estado. Então seria mais ou menos o caso da, por exemplo, embarcações, embaixadas, consulados, né, que até mesmo aviões, né, que assim não estão presos ao território do Estado, né, não fazem parte do território do Estado, mas que representam esse território do Estado durante um determinado momento. Então, por exemplo, uma embaixada, né, pensando no exemplo clássico, né, uma embaixada, ela acaba sendo um local bastante delimitado por regulamentações internacionais que temporariamente serve como território do Estado que ela representa. Então, uma embaixada do Brasil na França, por exemplo, ela é um prédio que
por um determinado tempo e a partir de determinados acordos, acaba sendo uma representação do território brasileiro na França, né? E no caso, lá nós temos a circulação permitida apenas de cidadãos brasileiros, né? Os cidadãos franceses ou de outros países necessitam de autorização para entrar, né? E quem acaba gerenciando é o embaixador brasileiro na França, né? Então, só para citar um determinado exemplo, as embarcações também funcionam dessa forma, né? As embarcações, elas acabam sendo representações de um determinado país, né? E no caso, os comandantes das embarcações acabam sendo a máxima autoridade do país de origem da embarcação, assim como também comandos de voo, consulado, entre outros aspectos, né? No entanto, isso já é uma situação diferente, porque isso é delimitado por tratados internacionais e é uma situação temporária, né? Uma embaixada, ela pode mudar de lugar, ela pode ser fechada, ela pode ser dissolvida, né? Então, assim, a embaixada, ela não é soberana, né? Pois ela só existe por conta de uma série de tratados entre o país que está enviando o embaixador e o país que está recebendo, tratados esses que podem expirar ou que podem simplesmente serem descartados ou invalidados. Então, e também outro aspecto do território, além também da questão da soberania, diz respeito principalmente, né, à questão simbólica, né, o Estado como abrigo e proteção de uma cultura, que tem sido cada vez mais importante também no contexto global. Por quê? Porque desde o fim da Guerra Fria, o Estado, ele acabou reduzindo drasticamente tanto o seu poder político quanto o seu poder econômico. O poder econômico ele acabou sendo reduzido, pois atualmente não é mais o Estado que é o grande responsável pela produção e circulação econômica, são as empresas, né? As empresas multitransnacionais ou então empresas globais, né? São essas empresas que acabam sendo responsáveis pela geração do capital, os grandes bancos também, né? A geração dos fluxos, né, de mercadorias, entre outros exemplos, e o Estado acabou sendo uma espécie de mediador desse processo, né? Ele não é mais o principal agente responsável desse processo econômico, ele acaba atuando de uma forma geral, mas como um mediador mesmo, né? Possibilitando e incentivando a vinda de empresas transnacionais, né? Também estabelecendo algumas diretrizes, estabelecendo algumas regras, entre outros pontos, né? Tanto que atualmente nós temos muitas empresas transnacionais, né, que têm um rendimento, um lucro maior do que o produto interno bruto de vários países, né? Então, o poder econômico ele está começando a se concentrar nas empresas transnacionais, né? E não mais no Estado. Então, o Estado ele tem, de certa forma, reduzido, não perdido, né, mas reduzido a sua influência econômica. E política, pois, como nós vimos, né, no contexto contemporâneo, cada vez mais os estados eles necessitam se integrar, né, e com isso eles acabam necessitando fazer algumas concessões para poder participar do processo de integração, né, e nisso, então, o Estado ele também tem reduzido parte do seu poder político. Além disso, também a gente tem outros pontos, né, sem pensar na escala macro, nós temos também a presença dos movimentos sociais, de ONGs, de várias outras formas de manifestação política, né, que muitas vezes não estão diretamente vinculadas ao Estado, mas que também acabam sendo responsáveis por fazer política ao nível local, que é um outro ponto que nós iremos tratar também, né? Então, politicamente, o Estado também tem se redefinido, né? Já que os principais valores do Estado, como era antigamente, né, o Estado na época do mercantilismo, por exemplo, em que o Estado era o controlador dos processos econômicos, ou mesmo no Estado absolutista, ou nas autocracias, em que o Estado ele detinha o pleno poder político, isso já é uma coisa que tem se reduzido drasticamente, embora ainda exista, né? É uma coisa que tem se reduzido drasticamente no cenário atual. E com isso sobra ao Estado justamente ele ser o abrigo e proteção de uma cultura, de um povo que ocupa um território e que tem um laço simbólico com esse território, né? Então, além do território ele ser responsável por oferecer recursos econômicos, recursos de subsistência, além também, né, dele ser o ambiente delimitado juridicamente para o abrigo e proteção do Estado, ele também tem uma questão simbólica, que é um elemento que nos interessa bastante em sociologia. Ele tem um simbolismo para a população, ele tem um significado para a população que o ocupa, né? Então, o território, fora das questões mais jurídicas, fora das questões mais legais, ele também tem um aspecto
antropológico, né? Ele também tem um aspecto que diz respeito a como um determinado povo se relaciona com o seu território. Isso vai desde a sociedade sem Estado, né? Vai desde as sociedades indígenas, os nativos, que tem um forte vínculo com o lugar que eles ocupam, né? Então, o território, né, que é ocupado pelos povos aborígenes, indígenas, nativos, de uma forma geral, é investido de uma grande aura simbólica, às vezes até por questões religiosas, né, como, por exemplo, o lar de espíritos da natureza ou de espíritos ancestrais, né, além também daquela noção de terra dos ancestrais, terra dos antepassados, né, que deve ser preservada, que deve ser mantida, até mesmo nas sociedades urbanizadas, né, o território ele também tem uma questão simbólica, né, então, como se fala, né, muitas vezes os territórios, né, eles também são espaço de memórias, né, e são um espaço de memória no sentido de que os indivíduos em sua coletividade, eles acabam tendo a sua vivência dentro de um espaço. Então eles vivem, eles têm a sua vida, eles têm suas lembranças, eles têm, né, justamente toda a sua experiência, né, dentro de um determinado território. E isso acaba levando, né, à criação de vínculos afetivos entre os habitantes e o lugar que eles ocupam. Além também, né, de uma outra questão que nós vamos abordar, né, que diz respeito à memória coletiva, não só a própria experiência vivida do próprio habitante, né, do próprio cidadão ou do próprio indivíduo, mas a própria experiência compartilhada do povo que habita aquele território, né, que daí já diz respeito, né, a justamente, né, lugares simbólicos, né, lugares que têm uma grande importância para os cidadãos de um determinado território, mesmo que talvez eles nunca tenham conhecido, né? Por exemplo, a gente vê no contexto contemporâneo, essa época dos conflitos separatistas, entre outros pontos, muitos territórios que são investidos com uma grande aura simbólica para dois ou mais grupos, o que leva a conflitos, né? A gente pensa o caso do Kosovo entre os sérvios e os albaneses, é um exemplo bem clássico disso, né? O Kosovo ele tem um significado muito grande tanto para os sérvios quanto para os albaneses. Para os sérvios foi o centro da Sérvia medieval, o apogeu do que teria sido a Sérvia medieval, né, com inclusive vários mosteiros medievais, entre outros pontos que representam, né, muito do ethos da ortodoxia sérvia, né? E no caso dos albaneses que vivem no Kosovo, né, o Kosovo ele é tido como a terra dos antigos ilírios ou dos antigos dardanianos, né, que seriam os ancestrais dos atuais albaneses, né? Então, nós percebemos que esse território, né, um simples pedaço de terra que acaba sendo juridicamente delimitado, ele possui também um grande significado para dois grupos nacionais diferentes. Ou então pegar, por exemplo, o Artsakh, né, o Nagorno-Karabakh entre Armênia e Azerbaijão também, né, que acaba tendo esse ponto. Também são várias memórias compartilhadas que disputam a legitimidade sobre esse determinado território, né? E vai muito mais além, né? Existem vários conflitos territoriais que muitas vezes se pautam nessa questão de uma memória compartilhada de um povo sobre esse território, mesmo que, por exemplo, o cidadão sérvio ou o cidadão albanês nunca tenha pisado no Kosovo, ele acaba sentindo aquele território como parte do seu povo, né, como uma parte importante da memória de seu povo. A mesma coisa do Artsakh entre armênios e ázeres, né? Nós temos também, né, no Cáucaso, a Chechênia, né, várias regiões também que são bastante disputadas, entre outros exemplos. Já sociologicamente falando, né, nós vamos ter a própria noção de território, né, nós vamos acabar discutindo, né, nós vamos acabar vendo, principalmente tendo em vista o contexto contemporâneo, a noção de território e soberania, ela foi muito discutida ao longo de toda a história, né, já desde a filosofia política antiga, né, essas noções já eram estabelecidas, Políbio, Aristóteles já discutiam bastante sobre essa noção. Já o caso posterior, né, com a formação dos estados modernos, principalmente com a questão do contratualismo, né, o território ele passou a ser o ambiente onde o contrato social ele acaba de certa forma, né, sendo realizado, né? Então, por exemplo, para o Thomas Hobbes, nós temos, né, a soberania, ela dizia respeito a uma máxima concentração de poder nas mãos de um soberano, né, ou seja, um rei absolutista que iria personificar o Estado, né, e que, por sua vez, iria ser o responsável por garantir a ordem de um determinado Estado, né, garantir a ordem e também, né, o progresso de um determinado
Estado, né? Então, no caso, né, todos os cidadãos de um determinado território que eram súditos desse rei faziam parte do contrato social, né, e renunciavam assim o seu direito à violência para viver em coletividade. Os iluministas eles já acabam redefinindo essa noção, né? No caso, já começa a se ter essa noção também, né, do Estado como um protetor, né, como ao mesmo tempo o que oferece abrigo e proteção para os indivíduos de um determinado território, né? John Locke com a noção de um Estado racional que deve proteger os direitos inalienáveis, né? Assim como também, né, Rousseau, né, que no caso já defende a noção da vontade geral, né? Ou seja, basicamente a sociedade civil que vive em um território é que deve ter os seus interesses representados em um Estado, e assim que seria soberano, né? O Estado ele seria soberano na medida em que sua sociedade civil conseguisse fazer valer os seus interesses, e não apenas determinadas elites, né? No campo da sociologia clássica mesmo, né, um dos principais representantes dessas definições é o Max Weber, né, em que ele fala da noção do território como espaço da ação social, né? Que, como nós já vimos, a ação social é a ação orientada ao outro, né? Que pode ser racional com relação a fins, racional com relação a valores, afetiva ou tradicional, que nós já abordamos anteriormente, né? Então, nesse sentido, o território, ele é espaço da ação social, né? Ou seja, toda ação de socialização ocorre dentro de um determinado território, né? Já a noção de soberania, né? Ela acabou, de certa forma, sofrendo muitas redefinições ao longo da história. Então, no caso, na antiguidade, muitas vezes a soberania ela era delimitada pela questão da própria participação política, né? Então a gente pensa assim, no caso de Atenas, no caso de Esparta, das cidades gregas, né? As cidades elas eram soberanas na medida em que os próprios cidadãos eles exerciam um direito à política, né? Já depois, com a formação dos grandes impérios, o conceito de soberania muda, né? A soberania ela passa a ser o controle imperial sobre o seu determinado território, né? O controle que o império tem sobre seu determinado território. No período medieval, nós já temos a noção de suzerania, né? Em que nós temos o poder delimitado por relações de fidelidade, né? Ou seja, já não é necessariamente a figura de uma figura poderosa que acaba detendo o poder sobre um determinado território, mas o suzerano, né? O suzerano que é aquele que compartilha o seu território, isso no sistema feudal, ele compartilha as terras, né? Ele compartilha parte do seu território para os seus vassalos, né? Inclusive, ao compartilhar o seu território, ele também compartilha o seu poder, reduzindo drasticamente o seu poder, né? Então, nisso que nós temos a relação de suzerania, que é marcada mais pelas relações de dependência e de obediência e de fidelidade, do que, de fato, apenas por questões territoriais, embora o território ele tenha uma importância nesse sentido, pois a principal demonstração, né, dessa relação de vassalagem seria justamente o território que era doado para o vassalo, né? Já na Idade Moderna, nós temos então a soberania vinculada ao poder real, que seria o representante máximo do Estado. Nisso nós retomamos principalmente o Thomas Hobbes, né, que acaba sendo um dos responsáveis por essa definição mais moderna de soberania, no sentido, né, de ter um Estado fortemente centralizado que tenha controle sobre seu território, né? Ou seja, o Estado que controla o seu território, que consegue organizar a sociedade segundo seus interesses e que é representado por um soberano, né? Até inclusive interessante notar, né, que essa questão da centralização também diz respeito à questão econômica, né, com o próprio mercantilismo depois desenvolvido pelo Colbert, né, em que nós temos a noção do Estado também controlando as transações econômicas que ocorrem dentro de seu território, não apenas o exercício da violência ou exercício jurídico, mas também a questão do controle da economia, né? E no iluminismo já começa a se ter a noção da soberania na participação popular e na vontade geral, com o Estado racional que é responsável também por abrigar e proteger os indivíduos de um determinado território, né? Então, soberania, né, pode ser compreendida, né, como o poder de ação e decisão de um Estado sobre seu território, a autoridade dos cidadãos de um território que exercem seu poder por meio de órgãos representativos, né? Então, resumidamente, né, soberania pode ser então compreendida dessa forma, né? Então, ao mesmo tempo, como nós vimos, o controle que o Estado ele pode exercer sobre seu território e, ao mesmo tempo,
como os cidadãos podem usufruir dos recursos de um determinado território. O termo soberania ele surge justamente no cenário internacional, né, no que diz respeito às relações entre estados, né, para delimitar, né, até onde vai a soberania de um determinado estado, né, qual que é o território em que um determinado estado ele acaba sendo soberano, né, e em que medida ele acaba sendo soberano também, né, como nós vimos, existem situações de estados que conseguem interferir na soberania de outros. E também, embora a soberania ela possa variar em cada país, ela acaba sendo também determinante nas relações internacionais. Então a relação internacional ela é pautada nos aspectos da soberania, na questão, né, de como o Estado administra seus territórios, né? Tanto que atualmente, né, o território, né, ele não é apenas terrestre, né? Ele não diz respeito apenas ao território terrestre, mas também aéreo, marítimo e até aeroespacial, né? Então, né, os países, além de eles terem o solo, né, os recursos do solo sob seu controle, alguns mais e outros menos, nós temos também, né, um princípio do direito internacional que diz respeito às águas oceânicas, né? Ou seja, é o território oceânico, né, que é muitas vezes delimitado por convenções internacionais e que determina o controle de um determinado país sobre as águas do oceano, né, até o mar internacional, as águas internacionais. E nas águas oceânicas, né, que muitas vezes é estabelecida a partir de um limite com relação ao continente, nós temos daí os estados também podendo usufruir dos recursos marítimos e também podendo, inclusive, mobilizar a defesa, que acaba sendo importante para o conceito de soberania, né? A própria noção, né, da questão militar, né? Tanto que muitos grandes teóricos da soberania, né, também foram militares. No Brasil mesmo, né, vários pensadores sobre a soberania foram generais, como Meira Matos e o Golbery do Couto e Silva, né? Então nós temos também o território marítimo, né, e também o espaço aéreo, né, que começou a se tornar uma preocupação muito importante em que um país ele acaba tendo controle também sobre o espaço aéreo que o rodeia. E atualmente também existe também uma grande discussão sobre a questão do espaço aeroespacial também, né, que é um outro ponto que está sendo discutido, né, a questão da legislação internacional no que diz respeito ao setor aeroespacial e mesmo as noções de soberania, né, no setor aeroespacial, porque na verdade muitas regras do setor aeroespacial são baseadas nas regras de navegação, né? Então, por exemplo, uma nave espacial russa ou uma nave espacial americana ou chinesa, ela acaba sendo uma representação, né? Acaba sendo uma representação do Estado russo, americano ou então chinês, né? Mas fora isso, né, não existe nenhuma grande legislação que determina as noções de soberania, muito pelo contrário, né? O que se determina é o espaço sideral como ambiente livre, né? No entanto, muitas potências espaciais estão tentando, inclusive, né, ter essa noção do controle do espaço aeroespacial também, mostrando que a própria noção de soberania, né, ela está transcendendo, né, o próprio planeta Terra. Então, né, nós temos nesse sentido a própria noção também, né, da soberania popular, né, em que nós temos uma estrutura estatal criada a partir dos interesses de seus cidadãos, né? Soberania popular, que também é um termo que tem entrado muito em voga atualmente, também tem sido bastante constante, principalmente com as demandas democráticas, no sentido, né, de que considera-se cada vez mais que o Estado soberano é aquele em que o próprio povo tem o poder de decisão, seja a partir de plebiscitos, referendos, consultas populares, né, do que de fato apenas algumas elites políticas e econômicas. E, né, a questão também, né, do contexto global dos blocos econômicos, né, da soberania compartilhada, em que não há uma renúncia à soberania, mas que há um acordo conjunto em que não há uma eliminação dos seus costumes, da sua língua, da sua legislação, das suas instituições, mas que acaba, né, sendo realizadas algumas concessões, né, para que se possa permitir esse projeto de integração regional. Então, nesse sentido, né, nós pudemos nos debruçar, de certa forma, sobre os principais sentidos do território e de soberania e sua importância também, né, para o contexto sociológico, né. Aí, posteriormente, nós iremos continuar a tratar sobre essa temática, né, versando sobre outros aspectos vinculados a territorialidades. Então, no momento é isso, uma boa tarde para todos.